Vamos então dar início a mais uma Eteia de Ideias. Esta é uma iniciativa da Teia de Impulsos, surge no âmbito da Teia de Ideias, um evento que nós desenvolvemos desde 2011, desde 2012 exatamente, em que trazemos à discussão pública temas de interesse de todos. Hoje temos connosco o Dr. Rui André, Presidente da Câmara Municipal de Monchique, e a doutora Teresa Mendes, vereadora da área social, cultural, desportiva e outras mais, portanto aquelas, as áreas mais difíceis, digamos assim, do município de Portimão. A doutora Isilda Gomes, que era a nossa convidada, por razões de última hora, não pôde estar presente. De qualquer maneira, estamos aqui bem representados com a doutora Teresa. E hoje vamos falar sobre como gerir um município remotamente. Este é um desafio que temos todos vindo a vivenciar de forma meio obrigatória. O confinamento e o estado de emergência levou a que o país se refugiasse e tivesse que se confinar, e desta forma os próprios municípios tiveram que alterar o processo de funcionamento, tiveram que encontrar novas estratégias e novos mecanismos para poderem cumprir as suas missões, para poderem resolver novos problemas que surgiram em função do Covid e, de certa forma, isto foi um desafio que estamos todos a viver, e os municípios de uma forma mais intensa, porque têm não só a responsabilidade individual de cada pessoa, mas têm a responsabilidade comunitária das suas populações. Bom, neste sentido, e para dar início, quero, antes de mais, agradecer a presença dos nossos dois convidados, quero agradecer a presença de todas as pessoas que se inscreveram e daquelas que irão acompanhar-nos através do Facebook da Teia de Impulsos. A primeira questão é uma questão aberta e quer tanto para o Rui como para a Teresa, e prende-se um pouco com que desafios é que tiveram que viver e quais foram os maiores desafios que cada um dos municípios, porque são municípios, apesar da proximidade geográfica, são municípios com uma diferenciação enorme a todos os níveis, e portanto quais foram os maiores desafios que tiveram que encarar e qual a forma que encontraram para resolver esses maiores desafios. Começamos pela Teresa, primeiro falam as senhoras, então vamos seguir esse protocolo. Obrigado. Obrigadíssimo pelo cavalheirismo, boa tarde a todos e a todas, a quem estiver a assistir. Quero agradecer o convite em representação da senhora Presidente, uma vez que ela não pôde estar, acabei por estar aqui convosco neste fim de tarde. O desafio foi grande e foi de repente, porque tivemos o primeiro caso no Algarve. Isso colocou-nos, foi um grande susto na altura, mas também permitiu-nos fazer de imediato um contacto com a escola, que foi onde realmente começou aqui em Portimão a questão do Covid, e depois todo um trabalho de rede, que é o que realmente eu acho que diferencia o nosso agrupamento, o nosso município, é precisamente a facilidade de nós comunicarmos e estarmos com os outros e resolvermos em conjunto. E isso foi essencial naquele dia 8 de março, quando soubemos que tínhamos o primeiro caso. A relação com o município, através da Proteção Civil, que tem feito um trabalho excepcional, elogiado por todos, o trabalho feito pelo nosso município, em articulação com a saúde e depois também, naquele caso, com a parte escolar, que era onde tínhamos o primeiro caso. Os desafios colocados depois daí, foi necessário, em termos de gestão dos recursos humanos, em gestão de recursos materiais, tomadas de decisão, não direi em cima da hora, mas situações que surgem e que é preciso resolver, e nós tivemos sempre, eu acho que essencialmente o que nos diferenciou, e esse foi um trabalho essencial da Proteção Civil, foi o facto de anteciparmos. A antecipação é essencial para que realmente depois, na hora da resposta, estejamos mais libertos para uma resposta mais eficaz. E acho que no caso do nosso município, o que nos diferenciou e o que nos diferencia é antecipar para poder resolver e estar essencialmente ao lado das pessoas e das soluções.
Boa, obrigado, Teresa. Rui, vou-te só pedir para ligares o microfone. Já Obrigado. está. Boa noite e boa tarde, ainda boa tarde ao Luís e a toda a equipa da TEA por esta iniciativa, que é muito importante nós podermos juntar para discutir este tipo de assuntos e particularmente também a presença da Teresa, e podermos falar sobre as autarquias que têm sido nesta fase entidades com um papel preponderante. Já o eram, mas acho que é bom, e esse vosso convite para participarmos hoje aqui nesta discussão, penso que é acima de tudo também um reconhecimento do trabalho que os municípios estão a fazer em prol das suas populações e particularmente estes que estão aqui a participar, mas não só. No Algarve nós temos, penso que, dado um bom exemplo do que é a articulação entre todos. Temos conseguido, a nível da AMAL, também criar dinâmicas de proximidade e de ajudar as pessoas, e nós, cada um por si, tem feito aquilo que pode. Obviamente há municípios com mais recursos que outros, ainda assim procuramos fazer tudo aquilo que é ou que vá ao encontro da necessidade das nossas populações. No caso de Monchique, nós acabamos por constituir uma equipa coordenadora no âmbito do nosso plano, e essa equipa reúne todos os dias e conseguimos pôr no terreno. Somos muito poucos, mas muito coesos e muito unidos no trabalho, na dedicação, e conseguimos, todos os dias aparece uma ideia nova, um projeto, uma iniciativa, e depois temos obviamente uma estrutura de trabalhadores, uns em trabalho em casa, outros que estão em reserva, que vamos rodando, que vamos articulando, para conseguirmos, por um lado, manter aquilo que são os serviços mínimos e essenciais, mas por outro também para irmos dando resposta às necessidades e às preocupações por parte da nossa população. Em termos daquilo que tem sido esta experiência, posso dizer que é muito interessante. Não posso propriamente dizer que faço uma gestão da Câmara em casa, porque tenho vindo trabalhar todos os dias, apesar de tudo. Se calhar até é curioso dizer que se calhar estou mais tempo agora na Câmara do que estava anteriormente, e a verdade é que isso também me dá aqui uma experiência diferente, e estou também a crescer como pessoa e como autarca com esta experiência. Tem sido enriquecedora neste ponto de vista, de poder estar mais aqui quase como o timoneiro do barco, a conduzir o barco, e não me poder largar do volante, para poder levar este desafio e este barco a bom porto. E, por exemplo, se calhar ficávamos por aqui agora. Depois, obviamente, se houver mais questões, irei responder. Como é que nós estamos a fazer esta organização, como é que estamos a trabalhar. Penso que é isso também um pouco o desafio de hoje, mas não queria dizer tudo já de uma vez. Exato. Claramente o Algarve, e o Rui acabou de mencionar isso, o Algarve foi um exemplo a nível nacional, e Portugal tem sido um exemplo a nível mundial. Portanto, claramente estamos na linha da frente, e toda a informação que chega é que realmente existe uma cooperação e existe um trabalho conjunto entre os vários municípios. Saindo agora um pouco aqui do município de Portimão e do município de Monchique, quais é que são para vós o maior impacto que tem esta cooperação? Porque efetivamente o Algarve também é um bom exemplo, num passado não tão longínquo, de que a cooperação municipal não é tão realista. Fala-se muito, aparecem muitas fotografias muitas vezes, mas depois na prática as coisas não funcionam na realidade, e há uma dificuldade grande em haver uma cooperação e em haver aqui um alinhamento entre os vários municípios. Por aquilo que o Rui acabou de dizer, isso não foi a realidade agora, e se puderem explicar um pouco o que é que realmente aconteceu e como é que aconteceu, acho que poderia ser um bom input para o futuro, inclusive. Eu poderei apenas introduzir, mas penso que o Rui terá participado nas reuniões da AMAL, uma vez que é na sua qualidade de presidente. No nosso caso foi a nossa presidente que esteve, penso, em todas as reuniões, não deve ter falhado nenhuma, mas sem dúvida que houve, pelo menos nas nossas reuniões de executivo, e depois do que a presidente Isilda nos trouxe de volta, é que existe um trabalho de cooperação, decisões em conjunto e um compromisso de todos. Eu acho que a dificuldade
uniu os municípios, os seus presidentes e na procura de soluções conjuntas, e isso faz com que realmente a imagem do Algarve nacionalmente e, como disseste, Luís, internacionalmente, esteja muito bem cotada, entre aspas, não é? Sei que existem muitas pessoas que confiam no trabalho realizado, na prova que demos que fomos capazes de arranjar soluções, e neste momento já existem, pelo menos os agentes turísticos dão-nos nota disso, existe uma procura para o verão no Algarve. Isso significa que as pessoas confiam no nosso trabalho, não de Portimão, de Monchique, mas do Algarve no seu todo, e eu acho que foi essa união, esse trabalho de rede que permitiu realmente tomar decisões conjuntas e mostrar que somos uma região que pensa em conjunto e não individualmente, cada um por si. Evidentemente, depois cada localidade tem respostas específicas, mas as decisões macros são tomadas na reunião da AMAL. Mas penso que o Rui será a pessoa ideal, uma vez que pertence às reuniões e participa nas reuniões, será a pessoa ideal para explicar melhor. Rui. Bem, eu acho que há aqui duas ou três ideias que temos, antes de mais, e antes dessa resposta, também pôr em cima da mesa. É que, apesar da boa imagem que o país está a passar e a região, a verdade é que o nosso país não está preparado para uma coisa destas. O nosso Sistema Nacional de Saúde não está preparado para dar resposta a uma situação destas. A nossa organização a nível da Segurança Social não está preparada minimamente para dar resposta a uma coisa destas, e eles não se articulam uns com os outros. As estruturas do Estado não se entendem umas com as outras e não articulam e não conseguem procurar soluções para dar resposta às necessidades do país num tipo de epidemia ou num tipo de catástrofe como esta. E por isso a solução foi, de alguma maneira, os municípios, e nem só os municípios, mas principalmente a estrutura da proteção civil a nível regional está bem organizada por exemplos e por experiência de outras coisas antigas, como os incêndios e não só. Então cada município trabalha em articulação, as suas comissões municipais de proteção civil, os seus serviços municipais de proteção civil, trabalham em articulação e muito proximidade com o CDOS de Faro e com a estrutura, que é, se calhar, a única estrutura que nós temos a nível regional e se calhar a nível nacional, que está mais habilitada e mais preparada para dar resposta a uma coisa destas. E foi por isso que os municípios avançaram, não os municípios em si, mas as estruturas de proteção civil de cada município, para dar resposta àquilo que eram as necessidades deste momento. Eu, em vários momentos, dou por mim a articular entre a saúde e a segurança social, e mesmo a saúde dentro da estrutura da saúde, a delegada de saúde com a estrutura local aqui do centro de saúde, com a unidade de cuidados da comunidade, são estruturas da mesma entidade, da ARS, da saúde, e que não se entendem umas com os outros. Nós, autarcas, damos por nós, muitas vezes, a coordenar as estruturas do Estado Central. E por isso, foi um trabalho difícil, mas de alguma maneira também nos abre aqui a porta para começarmos a pensar que no futuro, se calhar, esta questão da descentralização de competências não pode ficar só por esta brincadeira de nos proporem sermos faxineiros do governo, mas podermos ter competências concretas na área da saúde e na área da ação social junto dos nossos territórios. Eu acho que esta experiência demonstra que os municípios estão preparados e que têm estruturas organizadas, articuladas e que podem dar resposta aos mais variados níveis. Melhor do que o Estado Central. Bom, eu acho que este é um bom tema. Ainda hoje saiu uma notícia portanto, nos noticiários nacionais de que os 2 únicos casos de coronavírus hospitalizados, internados em Portimão, tiveram que ser transferidos para Faro para arranjar um corredor. Isto é claramente uma demonstração de uma falta de articulação e de preparação do sistema de saúde e, portanto, acho que reflete bastante bem aquilo que o Rui acabou de expressar. Voltando um pouco atrás e no que diz respeito ao impacto que isto teve em termos da gestão do próprio município em si, uma das coisas que claramente aconteceu foi muitos dos funcionários, colaboradores municipais tiveram que passar a fazer teletrabalho. Em 2 questões. Uma é qual foi o impacto, se é que isso de alguma forma foi avaliado, qual o impacto que isto teve
nos próprios trabalhadores, portanto, uma mudança radical daquilo que é o processo de trabalho, inclusive alguns problemas que possam ter surgido ao nível dos recursos para isto acontecer, quer ao nível de hardware, com computadores, etc., quer a nível de software, por exemplo, ou até de acessibilidade à rede de internet. Isto por um lado. E por outro lado, que oportunidades é que vê desta transformação para um futuro? Então, seguindo a ordem, normalmente falo eu primeiro. Relativamente só voltando aqui um bocadinho atrás, Luís, se não te importas, e relativamente à questão do hospital, essa foi uma das questões levantadas hoje na reunião de proteção civil que temos, a comissão alargada que tem semanalmente e a subcomissão que reúne diariamente, mas hoje esse tema também foi levantado. Essa questão foi vista com o secretário de Estado in loco no hospital, acompanhado pelo Sr. Vice-Presidente, e na altura realmente o que se passava é que os doentes Covid a entrada do hospital é a mesma para os doentes Covid e para os doentes não Covid, e era preciso protegê-los, e nesse sentido é preciso fazer uma pequena intervenção. Neste momento o facto de termos 2 pessoas é o momento ideal para, se na altura que não sabíamos como é que ia ser o crescendo da curva, seria difícil fazer essa intervenção, portanto teve-se que remediar. Agora pensámos que é uma intervenção prevista para 2 semanas, que agora parece que foi ligeiramente alargada, mas podemos transferir esses doentes, fazer a intervenção e não haver mais doentes para os cuidados continuados. Portanto, isto é uma melhoria do serviço. Quando sai a notícia é natural que as pessoas não tenham toda a informação, mas na realidade isso foi articulado entre o Sr. Secretário de Estado, a autarquia e também o hospital, numa visita que foi feita in loco, é realmente para melhorar o serviço prestado. Depois, relativamente à pergunta exatamente do teletrabalho, no caso da autarquia, da nossa autarquia, nós optámos por todos os funcionários que possam fazer teletrabalho ficam em casa. Os que não tinham recursos, nós facultámos de alguma forma os recursos que tínhamos forma de o fazer. O acesso não é uma plataforma, portanto é ao sistema onde eles podem aceder a toda a informação, conseguem aceder a casa, portanto eles estão no seu computador em casa ou no dispositivo que tiverem em casa, exatamente como se estivessem no seu local de trabalho. Têm acesso aos mesmos documentos, têm acesso à tramitação, tudo igual, portanto não têm. Claro que é diferente estar a trabalhar em casa e estar a trabalhar no seu local de trabalho, essencialmente os trabalhadores que têm filhos, e nós sabemos que nesta altura conciliar o teletrabalho com os filhos e com a casa não tem sido fácil, mas tem havido uma flexibilização e eu acho que até nem não tem corrido mal, os serviços têm funcionado e para alguns até é uma oportunidade, como tu estavas a dizer, o que é que na realidade isto nos oferece. Às vezes as pessoas, espero que não tenhamos outra situação deste género, mas na realidade conseguimos funcionar assim. Qual foi a grande alteração? É o atendimento ao público. Esse sim está restringido e existem muitas pessoas que têm dificuldade em comunicar connosco não propriamente, internamente, a organização interna funciona bem, portanto quase como se estivéssemos em presença. Para as pessoas de fora, é que não têm o balcão de atendimento, não têm a parte social, são pessoas que têm dificuldade em escrever, alguns em ler, em escrever um e-mail, e isso realmente tem sido no início foi uma dificuldade, tanto que foram criadas as linhas de atendimento, foram alargadas, também se por qualquer motivo essas pessoas não conseguirem comunicar com a autarquia, de imediato é encaminhado para o serviço de atendimento permanente durante 24 horas do sistema da proteção civil, municipal, e isso tem facilitado bastante a comunicação. Mas mesmo a questão das reuniões presenciais, que estávamos muito habituados a estar com a presença, eu não dispenso realmente a reunião presencial, acho que é bastante importante estarmos juntos, mas têm-se feito as reuniões na mesma e isso também nos leva a pensar que às vezes é loucura, agora vou a uma reunião, tenho uma reunião daqui a 1 hora em Portimão e tinha outra em Monchique, vamos imaginar daqui, e isso fazia com que andássemos de um lado para o outro, e a pegada ecológica é uma coisa que temos que pensar e se calhar podemos repensar a forma como nos reunimos, porque também podemos de alguma forma contribuir para outras questões e essa penso que é uma grande oportunidade. Boa. Muito bem. Eu só se me é permitido, só esta questão da saúde, eu acho que não nos podemos esquecer de reconhecer, obviamente,
quando eu há pouco falava da desorganização que existe em relação ao Sistema Nacional de Saúde, nada tem a ver com os profissionais de saúde, aqueles que estão na linha da frente e que esses sim merecem todo o nosso reconhecimento. O que tem falhado é a estrutura e a organização e a articulação entre a saúde. E veja-se, este caso que hoje é notícia, de em Portimão encerrar a UCI numa fase destas, é uma coisa que não é aceitável e que obviamente que merecia também da nossa parte uma repulsa para a forma como se está a gerir os recursos da saúde na região, mas também no país. Eu entendo que o país devia ter um plano de contingência para respostas de saúde e que, no caso do Algarve, não há necessidade nenhuma, até porque o número de pessoas que agora estão internadas e que têm sido acompanhadas no âmbito do Covid, de nós termos os 2 hospitais afetos à resposta a esta situação. E o que está a acontecer é que as pessoas que têm outro tipo de problemas estão a evitar ir ao hospital, estão a mandar as pessoas que estão nos hospitais para casa, estão pessoas a morrer de outras doenças porque não estão a ser tratados como deviam e é por falta e por incompetência de quem decide estas matérias na área da saúde. Isto não pode acontecer e devia-se evitar para, acima de tudo, salvarmos pessoas e procurarmos o bem-estar das nossas populações e isso não sempre acontece. Sobre a questão do teletrabalho, eu aqui no nosso caso, nós temos, acima de tudo, que defender e para proteger a população, mas também os nossos trabalhadores. E sempre que não é possível garantir essa segurança, nós o que decidimos foi fazer uma gestão muito cuidada dos trabalhadores, obviamente muito menos do que Portimão, e por isso mesmo também termos uma gestão mais rigorosa de termos equipas de reserva e equipas em casa, por um lado para poderem continuar a trabalhar, mas por outro lado também para poderem, no caso de uma necessidade, vir a substituir os que estavam na linha da frente. Nós fizemos equipas de garantir os serviços mínimos, mas tínhamos que sempre ter equipas espelho para a necessidade de alguma infecção de algum trabalhador e de essas pessoas ficarem de quarentena e virem outros fazer o seu trabalho. E por isso tivemos aqui a colaboração excepcional de todos os nossos trabalhadores que, independentemente de ser das obras, ou ser dos espaços verdes, ou ser do que for, estar disponível para fazer o trabalho dos outros colegas. E se for necessário, como fizemos, houve pessoas da parte dos verdes que foram fazer a recolha do lixo, que é um trabalho difícil e que é um trabalho à chuva e com frio, e foram fazê-lo, e estão a fazê-lo. Por isso, cada vez mais aquela ideia do assistente operacional é também para nós podermos, numa situação dessas, podermos gerir as pessoas. O próprio Luís Matos, que está aqui connosco e pertence à vossa estrutura e à vossa equipa, é arquiteto e o ano passado, há 2 anos, no incêndio, fez um pouco de tudo. Nós temos esse perfil dos nossos trabalhadores que acima de tudo acima de tudo, qualidades pessoais e humanas que nos permitem fazer esta gestão. E daí, esta experiência estar também a ser enriquecedora nesse aspecto. Nós não conseguimos, obviamente, todos que estejam em teletrabalho, porque uma grande parte deles são assistentes operacionais, são pessoas que não conseguem fazer outro trabalho em casa, mas principalmente os técnicos superiores estão quase todos em teletrabalho. Temos um problema que tem a ver com esta ligação remota, que nós não temos muitas licenças e que até a empresa que nos dá acompanhamento nesta parte informática tem-nos dito que está a aparecer alguns problemas de intrusões de hackers nestas ligações remotas, que é aquilo que a Teresa estava a dizer, que permite qualquer trabalhador em casa ter acesso ao sistema, ou ao SCD de cada câmara. E por isso fizemos um controle muito rigoroso destas ligações remotas que temos, mas o outro tipo de trabalhadores acabaram por fazer trabalho, como acompanhar projetos e outras coisas que não foi preciso propriamente estar ligado ao sistema da Câmara. Mas sim, foi um desafio e está a ser ainda um desafio, mas eu acho que aquilo que podemos aprender daqui é que se calhar no futuro podemos pensar num tipo de relação laboral diferente e que permita que as pessoas tenham também mais liberdade para ter uma vida própria e ter mais atenção à família. Boa. Bom, na realidade isto esta questão do teletrabalho e do trabalho... Sim, Teresa, queres intervir?
Só dizer uma coisa, nós não, estavam em teletrabalho, as pessoas podem fazer teletrabalho, depois tínhamos como o André também, não é? Os operacionais estão em espelho, 50-50, as equipas são divididas ao meio, 15 dias está 50%, 15 dias estão os outros 50% por causa da questão do contágio, se por acaso houvesse algum caso. Portanto, os operacionais também estão no terreno, porque eles não conseguem fazer teletrabalho, não é possível, a função deles, os operacionais não lhes permite. Eu estava a falar especificamente dos técnicos superiores, era só para esclarecer porque não houvesse nenhuma confusão. Peço desculpa, Luís. Não, é sempre bom ouvir. Sim, efetivamente esta questão do teletrabalho fez com que Portugal recuperasse cerca de 10 anos em literacia tecnológica. Portanto, isto são dados que foram falados há cerca de 3 semanas já. Portanto, acredito que se calhar não foram 10 anos, se calhar vão ser 12 ou 13. E isso é claramente um ponto positivo, com tudo aquilo que poderá ter de constrangimento no futuro. Falamos dos colaboradores, dos trabalhadores dos municípios. Vamos agora abordar um pouco o tema das populações em si, porque na verdade é essa a grande missão dos municípios, não é? A grande missão dos poderes políticos e dos poderes decisores locais é dar condições e responder àquilo que são as necessidades de cada população, de cada pessoa individualmente. Mais uma vez, Portimão, e eu falo de Portimão porque estou aqui neste meio, sei que esteve e está a dar uma resposta muito ativa, muito personalizada, mas ainda assim gostava que Portimão falasse um pouco sobre isso, que a Teresa explicasse um pouco aquilo que é feito, como é que é feito, que tipo de ações são feitas, quais são as parcerias que estão a acontecer para que essas ações aconteçam, nomeadamente com algum do movimento associativo existente, e depois também fazer a mesma pergunta ao Rui, mas um pouco na perspectiva de perceber como é que um município com uma extensão geográfica tão grande, com o relevo que tem, que também é uma dificuldade, e com a dispersão populacional que tem e de baixa densidade, como é que isto foi feito e qual é que foi o sentimento da população relativamente a esse tipo de trabalho. Passava então à Teresa primeiro, mais uma vez. Obrigado. Nada. Relativamente aos apoios, foi criado pelo município numa resposta imediata, por forma a mitigar um bocadinho a crise, a questão da saúde pública e também em termos económicos e sociais das nossas famílias e das nossas organizações, foi aprovado na reunião de Câmara de meados de março, agora não tenho presente a data, ou foi a última reunião de Câmara de março, que fez com que aprovássemos um conjunto de medidas para a aplicação de um Fundo Municipal de Emergência Social. Pronto, e nesse fundo vão caber ou couberam uma série de medidas que vai desde, sei lá, o apoio ao arrendamento excepcional. Já tínhamos um apoio ao arrendamento, mas neste caso as pessoas não precisam de entregar tanta documentação, basta entregar uma declaração de honra e depois, posteriormente, comprovam a sua situação, para pessoas que tenham tido uma quebra abrupta no seu rendimento, porque é preciso realmente ajudar as famílias de imediato. As pessoas têm uma dificuldade, não podemos estar à espera 1 mês ou 2 meses que vá à reunião de Câmara, que as pessoas não têm documentação. Portanto, o que nós queremos é que a resposta seja imediata. Isto diz respeito ao arrendamento, aos medicamentos, à alimentação, porque para além dos refeitórios sociais que temos, foi criado também um cartão solidário que as pessoas podem, num programa maior que é de ajuda às pessoas, chama Portimão dá à mão, que as pessoas podem se deslocar ao mercado, têm um género de uns vouchers e podem comprar nas bancas como qualquer pessoa, os seus rendimentos, para além de uma série de outras medidas que são de conhecimento público, uma vez que foram publicadas, a Presidente acabou por fazer um comunicado à volta disso. Essa é outra questão muito importante, é a forma como se comunica. O facto de, periodicamente, a Presidente fazer comunicados presenciais, entre aspas, por videoconferências à população, isso acalma-as e também faz com que sintam confiança e segurança, para além das nossas notas de imprensa praticamente diárias sobre tudo o que vai acontecendo. Isso faz com que as pessoas sintam segurança e vão acompanhando aquilo que nós fazemos. Depois, relativamente ao movimento associativo que estavas a falar, nós acabámos de aprovar ontem, em reunião de Câmara, cerca de 300 mil euros de apoio às associações,
para poderem colmatar necessidades que não estavam a prever que isso fosse acontecer, pagamento de água, de luz, despesas básicas, coisas que façam com que aquelas associações realmente não parem. E isso fez com que dessemos um apoio extraordinário, excepcional, para combate às questões ligadas ao Covid-19, tanto no âmbito social, desportivo como cultural. Depois, eles têm sido para nós os parceiros, porque foi com eles que, por exemplo, na questão do 25 de Abril, estiveram presentes mesmo online fazendo ações, tanto na área artística como na área desportiva. Na confecção de máscaras, houve um conjunto de pessoas realmente que se juntou a nós nos bairros sociais para confeccionar máscaras sociais. Temos duas associações que têm feito um trabalho extraordinário no acompanhamento dos sem-abrigo, que são uma população que nos preocupa, para além dos voluntários que nos ajudaram no empacotamento e na distribuição dos kits à população e também aos comerciantes ainda nesta semana, e ainda, por exemplo, o caso do Boa Esperança, que canta os parabéns à porta de uma forma totalmente gratuita às crianças ou não crianças, e isso é um momento em que, quando estiveram fechados, estiveram e estão ainda, espero eu, porque apesar de existir já muitas pessoas na rua, eu espero que as pessoas não tenham entendido este levantamento do estado de emergência como agora podemos fazer tudo, porque isso é perigoso, e aliás sabemos que os casos têm, não no Algarve, graças a Deus, mas ao nível nacional têm vindo a aumentar, e as pessoas têm que perceber que não vale tudo neste momento, é preciso ainda ter muitos cuidados e manter-nos em casa, só sairmos quando for estritamente necessário, e proteger-nos, porque ao nos protegermos estamos a proteger os outros, e isso é essencial. Não sei se respondi à tua questão, porque entretanto perdi-me um bocadinho. Sim, acho que claramente foi respondida. E depois há aqui mais 1 ou 2 desafios que eu já vos vou colocar. Também já estamos a receber aqui algumas questões, vou só esperar. Vamos então ouvir o Rui relativamente a este assunto e depois vamos aqui já fazer uma pequena ronda por algumas questões. Nós, mais ou menos, os municípios, uns mais ou menos, temos procurado dar resposta às necessidades das populações, depois da obrigação também de termos todos um plano municipal de contingência, onde estava definido toda esta resposta a nível dos serviços e da garantia da segurança. Passamos para uma fase em que tivemos que esse plano municipal, que basicamente era um plano de resposta a nível dos serviços que a Câmara presta e aos mais variados níveis, passarmos para uma fase em que tivemos que organizar também a estrutura de forma a dar resposta às necessidades das pessoas, e desde o apoio aos mais idosos, as linhas de apoio psicossocial, desde os apoios às escolas, aos alunos com escalão. Portanto, fizemos isso tudo, praticamente o mesmo que a Teresa acabou por dizer. Nós acabamos sempre de fazer as coisas de uma forma mais recatada, sem muito espalhafato, mas acabamos por, de alguma maneira, dar resposta a tudo o que são as necessidades das populações de uma maneira prática. E a verdade é que de há uns tempos para cá, vê-se que há uma necessidade maior desta proximidade e deste apoio às populações. E muitas vezes, de onde menos se espera. Portanto, nós pensávamos que até aquelas pessoas da classe média que poderiam não precisar tanto deste tipo de apoios, e a verdade é que se calhar são as pessoas que têm uma casa aberta, que têm alguns problemas, que elas próprias são sócios gerentes de empresas, que foram esquecidas por o governo e que estão um pouco entregues já à sua própria sorte e à sua própria criatividade de tentar andar a volta por cima. E não está a ser fácil, e nós queremos também ajudar estas pessoas. E por isso o que fizemos, não queria estar aqui a ser fastidioso, criamos programas dos mais variados níveis, sempre envolvendo o comércio local, ajudando as populações, mas tendo a certeza que a comunidade, acima de tudo, está a crescer com esta resposta e está a ser mais solidária, a ver-se muitos movimentos de pessoas a se ajudarem mutuamente, a próprias respostas que nós criamos de apoio aos idosos, da medicação, na alimentação, têm vindo a estabilizar, porque os vizinhos, criou-se relações de vizinhança, os próprios familiares acabaram por já dar um apoio, e está-se a ver uma resposta da sociedade civil muito importante, que obviamente os municípios têm que acompanhar e têm que ajudar, para que se consiga ajudar todos, e principalmente aqueles que mais precisam.
Sim, senhor. Eu vou só fazer aqui, eu acho que ficou bastante claro aquilo que tem sido feito. Isto é um pouco a percepção, calculo que seja um pouco a percepção da população, pelo menos a população que está mais ativa e que está mais atenta. Em relação àquilo que é também um pouco o movimento associativo, que tem um papel importantíssimo, uma das pessoas que está aqui connosco, o José Chaparro, acabou há pouco também de mencionar isso, que é importante que o movimento associativo tenha, nós já vamos dar-lhe palavras, José, que o movimento associativo tenha, portanto, que cresça, que tenha um maior impacto, as pessoas têm que ser mais cooperativas. Ele também referia que é importante que os municípios tomem uma posição nessa matéria. É um pouco aí que eu vou mais à frente fazer uma pergunta. Entretanto, queria só fazer aqui uma menção. O Dr. Nuno Vieira, relativamente à questão do CI aqui de Portimão, que foi, portanto, que não está encerrado a informação, e ele é uma pessoa que está lá no terreno, portanto, não está encerrado, foi feita a transferência desses 2 doentes, também um pouco, segundo a informação dele, para a rentabilização portanto, dos recursos, e aqui vai de encontro àquilo que o Rui estava a mencionar e que faz todo o sentido, portanto, racionalizar os recursos e, de certa forma, voltarmos um pouco à vida normal. Acho que isto é um tema que tem que ser posto em cima da mesa, temos que pouco a pouco, e dentro do possível e com segurança, voltar à normalidade possível, como é óbvio, e com segurança acima de tudo. E, portanto, queria só deixar esta pequena dica, porque acho que complementa quer aquilo que a Teresa disse, quer aquilo que o Rui disse. Daria então a palavra ao José Chaparro. Neste momento fazemos aqui uma pequena intervenção, eu depois tenho só mais 2 questões para colocar e deixamos também que mais alguém que possa intervir, quer pelo chat, quer pessoalmente. Portanto, José, agradeço a sua intervenção desde já, obrigado por estar aqui connosco e tem a palavra. Uma boa tarde a todos, um agradecimento pelo convite que me foi endereçado e de poder estar neste painel que é um privilégio. Eu vou só tentar tocar aqui em 2 ou 3 pontos, alguns já foram focados e são importantíssimos. Primeiro vou falar da parte negativa, na minha opinião, daquilo que não tem funcionado e que o Sr. Presidente Rui André já mencionou muito bem, que é a questão do Serviço Nacional de Saúde. De forma alguma estava preparado para uma situação destas e nós aí devíamos estar mais à frente, e inclusive no tempo que temos sido afetados por esta pandemia, eu não tenho tido capacidade de dar resposta em tempo útil às necessidades que realmente têm sido uma constante. A Segurança Social também, infelizmente, não tem funcionado. Não tem funcionado. Relativamente a esta questão do teletrabalho, eu acho que é assim, portanto, nós, infelizmente, isto faz parte do ADN que já está na nossa sociedade, somos avessos ao associativismo, o que é muito, muito negativo. Portanto, as pessoas, na minha modesta opinião, deviam ter outra mentalidade, deviam se associar mais. O teletrabalho, penso que todos os técnicos, todas as pessoas que têm sido convocadas para isto, têm tido uma grande capacidade de adaptação ao teletrabalho e têm dado a resposta. Eu, nas funções que desempenho, não me interessa se a pessoa está presente no meu local de trabalho ou se a pessoa está em casa a trabalhar, desde que eu lhe determine determinados objetivos e que esses objetivos sejam concretizados. E, portanto, eu acho que nós temos muito que aprender com isto que foi feito, e daqui para a frente, provavelmente, mais situações destas se poderão proporcionar, as pessoas poderão ficar mais tempo em casa, como o Presidente já disse, estarem mais tempo, inclusive, com a família, porque estas ferramentas são para utilizar. Eu posso-vos dizer que eu, neste momento, trabalho com 4 ferramentas, portanto, desde o Skype, desde o Microsoft Teams, desde esta que estamos a utilizar, e nós temos que recorrer a elas e temos que tirar partido delas da melhor forma e para o futuro. A parte mais difícil que nós temos nesta gestão autárquica da pandemia não é este nível. Porquê? Porque os portugueses são, digamos, dos povos do mundo, se não o primeiro que tem mais capacidade de adaptação. E basta ver os nossos quadros que vão lá para fora,
quer daqueles com menos formação, quer aqueles com mais formação e que chegam lá fora e que são os que dão cartas em qualquer parte do mundo. E, portanto, nós aqui estamos no mesmo barco e nós conseguimos muito facilmente nos adaptarmos e de dar produtividade. A parte mais difícil é realmente a parte, digamos, de manter as equipas em funcionamento no terreno. Mas isso passa por uma questão da mentalidade deles e passa por nós como decisores que estamos à frente deles, a nível de formação, passarmos todas as medidas a nível dos EPIs para eles, digamos, aos poucos, porque isso é que é difícil, aos poucos eles irem, digamos, interiorizando e mentalizando no sentido de terem todos os cuidados possíveis e imaginários para que não possam contrair o vírus, porque nós, ninguém nos diz, ao contrário, que não podemos vir a ter uma segunda vaga e temos de estar preparados para isso. Isso aí, a esse nível, é que acho que é a parte mais difícil e que nos vai requerer mais esforço da nossa parte. Muito obrigado, obrigado. Obrigado, nós, José. O José lançou aqui um desafio que é: somos todos responsáveis e, efetivamente, o controle, se é que pode haver controle, mas pelo menos a minimização de uma segunda vaga, depende de cada um de nós, efetivamente. A questão seguinte tem a ver com um tema que está agora a vir ao de cima e que diz respeito ao turismo e, nomeadamente, mais do que ao turismo, diz respeito àquele turismo que não é o turismo nacional. O turismo nacional, de uma forma ou de outra, mais ou menos está controlado. O grande medo que existe, pelo menos daquilo que é a sensação pública, é do turismo, nomeadamente do espanhol, do inglês, que são duas populações que costumam usar muito Portugal enquanto ponto turístico. A questão é: estamos preparados para os receber, sendo porém que as fronteiras ainda se encontram encerradas, o espaço aéreo encontra-se encerrado, mas caso venha a abrir, e tudo indica que sim, estaremos preparados para os receber e estaremos nós preparados para lidar com esse turismo. E sim, de que forma é que cada um dos municípios, Portimão e Monchique neste caso, estão a pensar lidar com isso. Portanto, se têm algum plano, ou como é que estão a pensar que isso vai acontecer, mantendo a segurança não só dos locais, mas também desses turistas. Não sei se posso começar, Luís. Claro que sim. Relativamente ao turismo, claro que essa é a grande preocupação. Nós dizemos agora que no momento não morremos do mal, mas podemos morrer da cura. Portanto, é necessário realmente, e nós somos uma zona turística, abrir de alguma forma a casa àqueles que nos costumam visitar. Agora, é preciso, sem dúvida, ter cuidado, muito cuidado, porque isso pode nos levar, e vai haver certamente uma segunda vaga, e apesar de já houve duas referências em que o Sistema Nacional de Saúde não estava preparado. É verdade que não estava preparado, não deu resposta, já não concordo. Na realidade, deu resposta, tanto que somos vistos internacionalmente como um exemplo e acabamos por conseguir dar resposta. É verdade que, como disse o Rui, se calhar houve outros casos que não foram atendidos atempadamente, ou outras problemáticas que acabamos por não atender, mas que neste momento o Sistema Nacional de Saúde já está a voltar ao seu rumo e já estão a fazer as outras tipologias de doenças que não são Covid, já estão a atender. Portanto, eu acho que na realidade não estávamos preparados, mas como disse o José Chapar, nós somos um povo que nos adaptamos com uma capacidade incrível e conseguimos achatar a curva, conseguimos ir preparando e acabamos por estar muito bem preparados agora. Por isso, no caso de Portimão especificamente, houve uma reunião já com os nossos promotores turísticos no sentido de perceber se estão ou não preparados para receber os turistas nos seus hotéis. Eles dizem-nos que sim, estão a tomar medidas para que realmente estejam em segurança, e para tanto quem vem como quem cá está. Depois, em termos de resposta, além do nosso hospital, vamos montado o nosso hospital de campanha com bastantes camas, com 100 camas, para dar resposta também a alguma situação de maior volume que possa existir num verão que se prevê que se tem
tenha visitas. O turismo nacional costuma representar cerca de 30% das visitas. Não sei se este ano, se calhar vai haver um acréscimo, porque as pessoas não vão para fora, portanto é natural que tenhamos mais no turismo nacional. E quanto ao internacional, pois neste momento é uma incógnita, não sabemos se as fronteiras vão ser abertas, como é que vão ser abertas, quantos voos é que existem, mas contamos certamente com alguns visitantes e gostaríamos imenso de manter os casos zero, mas dificilmente isso vai acontecer e estamos preparados, pelo menos tem-se trabalhado nesse sentido para estarmos cá para o que acontecer. Só uma pequena nota. Ontem ouvi a doutora Isilda Gomes, presidente do município de Portimão, numa intervenção deste género, portanto, a dizer que haverá praias para todos. Essa claramente, e eu enquanto portimonense também e como frequentador de praias, essa é uma preocupação que eu pessoalmente, conhecendo as autoridades ou os recursos disponíveis para as autoridades, nomeadamente para a autoridade marítima, apesar da informação de que haverá um reforço por parte do Exército nessa medida, claramente é um ponto de preocupação. Os areais são cada vez mais ocupados por esplanadas, que é outro que está agora em cima da mesa a nível nacional, são cada vez mais ocupados por sítios e por locais limitados, portanto, haverá efetivamente esta capacidade e como é que isto será feito, sabendo que neste momento é uma discussão que está inclusive a nível parlamentar para ser decidida, mas esta é claramente uma preocupação grande. Da mesma forma, deixo essa preocupação para o Rui para complementar um pouco a questão anterior. Monchique tem um conjunto de pequenos sítios maravilhosos e esses pequenos sítios são normalmente locais de grande aglomeração de pessoas, nomeadamente de famílias, festas de aniversário, almoços de amigos. De que forma é que também nesses pequenos locais, porque não sendo uma praia continua a ser um local que acaba por muitas vezes estar super povoado, de que forma é que poderá também responder esta responsabilidade social de cada um de nós? Este é um tema muito complexo e que obviamente dava se calhar para uma reunião destas, uma noite toda, e tem tantas nuances que vão desde os mercados internacionais, os voos, o que é que vão ser as low cost quando tiverem que reduzir o número de lugares para permitir o afastamento social e de segurança, será que continuam a operar ou não, que tipo de pessoas vão continuar a vir, que outros deixam de vir. Eu acho que o mercado nacional não vai preencher esta falha. O mercado nacional já representa para o Algarve cerca de 30 e qualquer coisa por cento, e se mantivéssemos esse já era muito bom. Vamos tentar que o mercado espanhol possa também, aqui numa questão de proximidade, reforçar a sua vinda para a região, mas para isso também temos que ser corajosos e de alguma maneira abrir os acessos e, por que não, reduzir ou isentar as portagens na Via do Infante, para que não seja a vinda de Espanha para aqui principalmente da Andaluzia, não seja uma coisa tão complicada como é. O que eu acho é que este momento que vivemos é um desafio para o próprio turismo. Nós temos organizado a nível da Câmara de Monchique um conjunto de webinars à volta do turismo e da economia, e tenho promovido o contacto entre as pessoas que são proprietários de unidades, de alojamento local, de restaurantes, com pessoas que representam o turismo, que representam a restauração e similares, a Aresp e não só, e o que vos posso transmitir é uma apreensão enorme. As pessoas não têm ainda noção, agora fala-se que vai abrir, que podem reabrir alguns a dia 18, mas até hoje o governo ainda não foi capaz de dizer a estas pessoas o que é que têm que fazer. Se têm que pôr vitrines, se não têm, se têm que distâncias é que têm que ter. Portanto, há uma série de coisas que os autarcas andam sempre a se pôr de bicos de pé para andar à frente das coisas, no sentido de ajudar as populações e no sentido de conseguir que as pessoas sintam o conforto de que têm os autarcas do seu lado. Acho que ninguém duvida já disso.
mas na verdade há muita coisa que cabe ao Governo Central decidir e que ainda não decidiu. E por isso eu acho que o turismo vai precisar de muito mais do que palmadinhas nas costas e empréstimos ou microcréditos, porque isso, as pessoas estão fartas de fazer microcréditos e estão fartas disso. O Governo tem que injetar dinheiro nas empresas e tem que ajudar a que estas empresas consigam levantar a cabeça. E não se vai esperar que um pequeno restaurante que tem 4 ou 5 mesas, que tem que reduzir para ficar com 1 ou 2, consiga sobreviver a uma situação destas. E também não é pondo as mesas na rua que isso se resolve. Acho que tem que se encarar esta questão de frente. E se o turismo é de facto tão importante para o país como os números do PIB representam e como os impostos que nós todos pagamos para o todo nacional, temos que ter da parte do Governo uma atenção particular neste momento. A região do Algarve merece isso e nós todos exigimos isso. Claro que é um desafio, noutros aspectos e noutros domínios, territórios de baixa densidade como Monchique e não só, as aldeias que temos no Algarve, as zonas de Barrocal, etc., podem se posicionar nesta fase de uma maneira muito especial, porque no futuro o que o turista vai querer, mais do que quer agora, é segurança, é estar tranquilo numa zona sossegada, é isolamento, é fugir às confusões, às grandes cidades, é fugir às grandes aglomerados de pessoas. E isso é o que nós temos para dar. É esse isolamento que tem sido apontado sempre como um aspecto negativo, agora pode ser uma mais-valia. E esses recursos que temos todos, esses lugares mágicos, esses sítios encantadores, podem constituir-se não como um complemento agora ao sol e praia, mas como um produto estratégico, claro, de turismo que nós temos que vender. Não só o Algarve, mas um pouco o nosso interior e o nosso país. Temos coisas lindíssimas para vender e acho que esta é a ocasião de uma vez por todas, sermos reconhecidos por isso e termos também as mesmas acessibilidades e os mesmos apoios que têm as cidades e que têm os grandes centros. Isto aqui não acontece. Espero que o próximo quadro comunitário se dirija concretamente a estes problemas, a estas pessoas, ao minifúndio, às pequenas propriedades, aos pequenos proprietários, porque a vida não se faz só de grandes empreendimentos turísticos e nem de grandes cidades. Também o país precisa destes territórios e agora mais do que nunca vão ver porquê. Cada vez mais as pessoas reconhecem que a qualidade de vida está nestes territórios. Nunca como até agora as pessoas deram valor a ter uma horta, a ter um vizinho que troca o sustento da sua horta, da sua produção. Nunca ninguém deu valor ao que é sair, ter um jardim, ter um campo para andar. E quem está nas cidades e que nos está a ouvir agora não sabe avaliar isto e nem dar valor, mas nós, apesar de tudo, estes territórios têm conseguido ultrapassar melhor esta fase também por isso, por a nossa localização, e eu estou certo que no futuro, não só do ponto de vista turístico, mas também do ponto de vista de um local para viver, seguro, tranquilo, com qualidade de vida, nós vamos nos posicionar de uma maneira estratégica muito forte. Teresa, não sei se queres fazer algum comentário relativamente à segunda parte da questão que eu acabei por colocar a meio. Das praias? Sim. Relativamente às praias, é uma grande preocupação, sem dúvida. As praias, vai haver praia para todos, como é para todos, porque as praias não vão fechar, como já é de conhecimento público, pelo menos tendo em conta o conhecimento que temos hoje, porque não sabemos como é que a pandemia vai evoluir, nós não sabemos isso, mas com os dados que temos hoje, vamos abrir as praias. Já estamos a ver localmente como é que podemos de alguma forma sensibilizar, conter, fazer com que as pessoas realmente percebam que mais do que nunca vão ter que preservar o seu espaço individual, mas também o espaço coletivo. Mas também estamos a aguardar um bocadinho pelos normativos legais, que esperamos a toda a hora que saiam, para percebermos exatamente quais são as regras. Já sabemos que vai ser reforçada a Polícia Marítima, porque neste momento sozinhos não conseguem, mas não pode funcionar muito pela punição. Eu acho que nós temos que, se nós estamos a contar que o polícia vá lá, entre aspas, dizer saia daí, está muito junto, não vão fazer outra coisa. Portanto, nós temos que conseguir, e as pessoas até agora, os portugueses até agora têm dado nota disso, que são capazes, e eu acredito que vão ser capazes, de lhes mostrar que é importante preservar a sua segurança e a segurança do outro. Tem que ir muito pela sensibilização para realmente todos conseguirem ir à praia em segurança. Não sabemos ainda muito bem, estamos neste momento a elaborar, estamos em reuniões internas para que possamos realmente abrir as praias em segurança, que será sempre em junho, nunca será antes disso,
Como o vamos fazer, ainda estamos neste momento a traçar o plano. Uma das nossas preocupações também são as piscinas dos condomínios, porque as pessoas não podem ir à praia, mas entanto enfiam-se todos dentro da piscina, portanto também é algo que nos está a preocupar e também estamos a trabalhar sobre isso, e outros locais que são aprazíveis, que não temos locais tão verdejantes como tem Monchique, mas também temos aqui outros locais mais contidos que as pessoas acabam por ter a tendência para se juntar, mas não temos que também olhar para esses locais, não só as praias, mas também os outros, apesar de serem do foro particular, também é algo que nos preocupa. Bom, Luís, posso só dar uma dica sobre a questão das praias. Nós, pronto, obviamente Monchique não tem praia, como é sabido, mas temos alguma oferta em termos de piscinas, um pouco por todo o concelho, e que são muito procuradas, e também essa questão nos preocupa. Mas eu tenho participado nas reuniões a nível da AMAL e também sobre este tema. Hoje mesmo o nosso presidente da AMAL ia participar num fórum que tinha que também decidir sobre estes aspectos, e eu acho que, acima de tudo, o que tem que haver é uma definição clara, apesar dos municípios terem competências próprias agora também neste domínio, mas uma definição clara por parte do Governo de quais são os parâmetros de percentagem de ocupação do espaço. Acho que sem isto não se consegue passar para a fase de definir estratégias, porque, em primeiro lugar, tem que se definir que numa praia que tem não sei quantos quilómetros quadrados, só podem estar lá X pessoas. E depois por um lado, definir regras muito claras e que as pessoas conheçam de afastamentos, de distâncias entre chapéus de sol, entre espreguiçadeiras, entre pessoas. E depois há um conjunto de coisas que têm que ser definidas, que é como é que é o controle dos acessos, como é que vai-se alargar as concessões que neste momento já existem para permitir um melhor controle e que dá-se a essas empresas o controle. É que as câmaras não têm a capacidade de estar a controlar pessoas, que entre um sai outro, não se pode fazer isso. É difícil de controlar isso, a não ser que passasse a ser uma coisa que fosse alvo de uma taxa moderadora, para de alguma maneira também ajudar a pagar esses custos. Quem é que vai continuar a pagar os nadadores salvadores? Em que condições é que eles vão trabalhar? Como é que se vai fiscalizar se as pessoas estão a cumprir ou não? É com drones, está bem, mas é uma solução. Como é que se vai fiscalizar a atividade de venda alimentar nas praias? Como é que é a venda fixa e a venda ambulante? Como é que é a venda das bolas de Berlim? Como é que isto tudo vai acontecer? Há um conjunto de coisas que têm que ser definidas e é bom que seja também de alguma maneira articulada entre todos e que agora cada município não comece a fazer à sua maneira. Nós no Algarve temos de facto a prática de trabalhar em conjunto e vamos chegar a um entendimento para que no Algarve se continue a usufruir desta maravilha que é as praias. Eu até acho que é um escape bom para quem está fechado há tanto tempo em casa. Acho que a praia deve ser exatamente usada para a promoção da saúde mental dos nossos concidadãos, mas que tem que ser feita com rigor e que as pessoas conheçam bem as regras de acesso a estes espaços. Senão vai ser complicado. Quer a parte da fiscalização, quer a parte da definição clara das distâncias que temos que fazer. Agora, uma coisa é certa, tanto nisso como nos restaurantes e não só, eu acho que ou cada português é um bocadinho polícia de si próprio e fiscaliza a sua distância social em relação aos outros, porque não vai ser possível ter um polícia para cada pessoa nem para cada grupo de pessoas, nem um militar, nem seja quem for. Muito menos as câmaras estarem a contratar pessoas para fazerem esse trabalho. Sim, essas parecem questões muito pertinentes e claramente o autopoliciamento e a autogestão do espaço e dos meios de autoproteção. Luís, como é que vai funcionar as atividades marítimo-turísticas? Como é que isso... Claro. É um mundo isso. Eu tenho aqui um chat onde estou a receber algumas perguntas e algumas sugestões, e uma era, como vocês sabem, eu sou um homem do mar, era, Luís, para ti é fácil, vais do barco e entras na praia pelo mar, portanto não há controle. Eu acredito que não será assim tão simples, mesmo porque já se fala em fechar as praias pequenas, que eu acho que, e pela minha experiência e pelo conhecimento da costa, vai ser um exercício totalmente impossível, portanto isto terá que ser muito pelo bom senso. E a Teresa falava de uma intervenção mais educativa do que punitiva. Somos todos seguramente apologistas desta situação, mas eu acho que o calor emanado pelo sol vai levar muitas vezes a situações menos construtivas. Bom, estamos a chegar ao fim, infelizmente muito haveria mais para dizer. Há aqui ainda algumas questões, não vamos ter tempo de as responder agora.
havia aqui uma questão que de certa forma foi respondida e que tinha a ver com eventos mais pequenos do que festivais. Hoje foram cancelados os festivais até 30 de setembro. De qualquer maneira, ficou uma dúvida sobre todos os outros eventos. Por exemplo, a TEI de Impulso desenvolve um conjunto de outros eventos que não são festivais, mas que acabam por aglomerar bastantes pessoas e, portanto, a resposta acaba por ser um pouco aquela que quer a Teresa, quer o Rui disse, que é, pois, neste momento não sabemos porque não há normativas nem há indicação superior, nomeadamente a nível do Governo Central e do Parlamento. E, portanto, vamos ficar com estas dúvidas, possivelmente vamos convidar-vos a vós ou, eventualmente, a outros representantes autárquicos para continuar este debate mais à frente, com nova informação, com uma nova realidade, uma vez que todos os dias acabamos por ver um mundo novo cada dia. Quero apenas agradecer mais uma vez ao Rui André e à Teresa Mendes pela presença, pela disponibilidade, pela agradável e construtiva conversa e informação que nos disponibilizaram aqui a todos. Quero agradecer ao público e quero deixar aqui mais uma nota, que é no próximo sábado, às 3 da tarde, temos mais uma edição deste ETEIA e vamos falar sobre a saúde mental na pandemia. Este é um tema também muito pertinente e é um tema que nos assusta a todos individualmente. Tenho a certeza que cada um de nós pensa um pouco nisto todos os dias, que é isto de estar em casa já me está a complicar, já começa a ser impertinente com a família, não consigo responder, não me consigo concentrar no trabalho. Portanto, há aqui um conjunto de temas à volta desta saúde mental que o confinamento nos colocou. Mais uma vez, obrigado a todos. Convido-vos a estarem presentes nos próximos ETEIA e podem, para além desta sessão online, através da plataforma Zoom, podem nos acompanhar e podem ver através do Facebook e depois através do YouTube. Todas as sessões estão gravadas no YouTube da TEI de Impulsos. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até à próxima.